Boa noite a todos e a todas. Aqui quem fala é Lúcio Xavier. Sou um dos fundadores do canal Resistência e Deboche e também um dos apresentadores do programa As Ideias, que vai ao ar todo domingo. Excepcionalmente, esse domingo acabou não indo por uma questão aí de logística, de horário. Essa semana a gente não conseguiu. Vamos ver se amanhã, né, quinta-feira, dia 23, a gente faz alguma coisa. Mas o que eu tô aqui para falar com vocês hoje não é nem sobre um tema da nossa, do nosso cotidiano, dos nossos tempos recentes. O que eu tô aqui, na verdade, para conversar com vocês é algo que eu prometi no último programa, que é para falar um pouco sobre uma questão cultural, uma questão histórica, né, da origem dos festejos natalinos. E tanto, na verdade, da forma como nós comemoramos hoje, né? A gente não vai criticar a questão de Jesus, o advento dele e todo o sentido que se dá ao Natal, não. Não é essa a intenção nossa aqui, tá? A intenção, na verdade, é só narrar um pouquinho como é que era, né? Como surgiram, como foi adaptado, claro, uma apropriação, mas uma adaptação, né, do cristianismo para comemorações pagãs. E a gente vai fazer um paralelo também com outra comemoração que tem se tornado muito comum aqui no Brasil, mas ela é tradicionalmente comemorada nos Estados Unidos, que é o Halloween, né? Ambas têm praticamente assim um mesmo radical, né? O mesmo início, o mesmo sentido, né? Vou começar primeiro falando sobre ele, né? O Halloween, por exemplo, ele era comemorado pelos celtas. Os celtas é um povo que viveu na Grã-Bretanha e na França entre os anos 2000 e 100 antes de Cristo, né? E eles tinham fortíssimas tradições, eles eram politeístas, né? E começando pelo Halloween, né? Quando chegava ali, lembrando que o calendário não é esse que nós temos hoje, que é o calendário gregoriano, que se divide em 12 meses e tudo mais, né? Mas nessa época do dia 31 de outubro e dia 1º de novembro, no caso, era quando começava, encerrava-se o verão. As duas estações do ano dos celtas, né, para colheita e para caça, eram o verão e o inverno. Então, eles faziam o quê? Uma celebração, né? Eles acreditavam, primeiramente, claro, que nesse momento, né, no fim do verão, né, e o início do inverno, então eles acreditavam que as almas, né, dos mortos poderiam voltar e tomar o corpo de quem estava vivo e tudo mais. Então, para se proteger, o que eles faziam? Se vestiam de zumbis, né? Se sujavam, colocavam máscaras, até mesmo peles de animais que eles caçavam, cabeças de animais que eles usavam para caça e tudo mais. Eles colocavam ali para espantar, né? Para afugentar os espíritos dos mortos, né? Então é isso que eles faziam. E aí, por isso que até hoje, claro, né, se vestem, né, de zumbis, de mortos, de personagens aí da ficção científica, né, até hoje. Mas por que o nome Halloween, né? O que que acontece? Com o tempo, a exemplo de várias festas pagãs, com o advento do cristianismo naquela região, a Igreja Romana ela tentou, de todas as formas, claro, suprimir esse tipo de comemoração pagã. Mas não é de hoje que a gente tem aquele velho provérbio, aquele velho ditado, né? Que se não consegue vencê-los, junte-se a eles. O que o Papa, então, fez, né? O Papa da época fez. Como todos os dias do ano é dia de algum santo, aquele dia 1º de novembro, já no calendário gregoriano, né, foi instituído como o dia de todos os santos, ou seja, para não ficar nenhum de fora, então era o dia de todos, né? E aí, claro, né, como todas as festas, né, que os pagãos comemoravam e nós ainda também temos esse costume, né? Por exemplo, o Natal é uma delas. Então se comemorava o quê? Na véspera, né? E por causa disso, é, eles comemoravam ali então o Halloween na véspera, né, à noite, né, no caso de Todos os Santos. E é muito engraçado porque o que acontece? Ah, vamos agora falar sobre o Pai Nosso, por exemplo, né? Na língua inglesa, o Pai Nosso ele é rezado ainda no inglês arcaico, né? E então tem a segunda frase, né?
do Pai Nosso, que é santificado seja o vosso nome, e eles falam hallowed be your name, ou seja, sagrado, santificado seja o seu nome, né? E então hallowed, no caso, sagrado, né? Santificado, santo, né? Então, noite de todos os santos, hallowed evening. E aí, com o tempo, vai abreviando, vai tornando mais, né? E hallowed evening, hallowed, Halloween. Halloween, no caso, é a noite de todos os santos, né? Então eles se juntavam, faziam, né, celebravam ali as colheitas, no caso, que tinham feito também, faziam festas e também faziam grandes comilanças, né, que seriam oferecidas pelos espíritos que estavam ali vagando. Enfim, por que eu estou falando disso? Porque esse tempo então marcava o início do inverno. E aí, claro, existe o período chamado de solstício do inverno. Lá na Europa, no caso, é o período em que o Sol fica no seu ângulo muito mais distante da linha do Equador, né? Então, o Sol, no caso, o solstício do inverno, é quando o Sol está mais longe ali, né? Então, é o dia mais longo do inverno, né? E o solstício do inverno, então, ele marcava o quê? O fim do ano, né? O fim do seu calendário ali, né? Então, por isso, o que se fazia, né? Como durante todo o verão, o período do verão, era comum ter caça, pesca, colheitas e tudo mais, muitos alimentos eram então armazenados, né? E assim, eram dias que tinham claridade reduzida, né? O horário de claridade era menor, né? E claro, tinha neve por todo canto, frio demais, então as pessoas tinham que ficar em casa. Para isso elas tinham que fazer então a sua poupança em si, né? No caso, guardar, estocar alimentos, né? E aí eles marcavam, né, o início então desse período longo de inverno como, né, que é, no caso a partir do solstício, eles marcavam então esse início, né, e celebravam esse início, o início do momento que eles tinham que ficar recolhidos em casa. Mas para isso eles faziam uma grande festa, para agradecer aos deuses pela colheita, pelo ano que tiveram, e também para partilhar, né, faziam festas e tudo mais. O que acontece? Imagina só a situação. Nós aqui passamos por pandemia, nós tivemos muitas vezes que ficar dentro de casa por longos períodos de tempo e nós sabemos o quanto isso pode, às vezes, ter complicações neurológicas, né? Dar umas neuroses muito grandes na gente. Enfim, né? É, eles tinham que ficar no mínimo 3 meses dentro de casa. E não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Netflix. O que eles faziam então? Eles iam, né, para lutar mesmo, para poder preservar até o psicológico deles, o que eles faziam? Pegavam um pinheiro, que era a árvore mais comum ali, naquele período de neve, cortavam, levavam para dentro de casa. O pinheiro ali, né, dentro de casa, mostrava que havia vida, que a vida continuava. Mas, poxa, um pinheiro cortado, a vida se extinguia rápido. Então, o que eles faziam? Começavam a enfeitar com frutas secas, né, com cascas de frutas, com objetos quaisquer, né? Então, sempre renovando aquilo ali, como quem diz, né? A vida sempre se renova, a vida sempre é preservada. E aquilo dava, então, o quê? A esperança diária de que o frio passaria e eles poderiam voltar à vida normal, né? Já viram isso acontecer, minha gente? Né? E claro, com bastante comida ali e tudo mais, né? E tudo isso, como eu falei, marcado inicialmente por uma celebração, né? E trocas, né, de presentes, né, agrados entre as famílias que celebravam juntas, né, ao solstício do inverno. É... Ah, nossa, então o Natal não existe? Então não existiu Jesus? Gente, nem vamos entrar nesse mérito. Eu, particularmente, acredito que existiu Jesus, mas, né, não da forma como a Bíblia descreve. A gente vê até pelas narrativas bíblicas que existe uma contradição, por exemplo, com o período em que passou ali a estrela guia, por exemplo, né, que era uma conjunção de planetas, né, que formou ali o que a gente chama de estrela guia. E, evidentemente, nós sabemos então que, até porque, pela narrativa bíblica também, os pastores, por exemplo, no momento que a estrela passou, eles estavam cuidando dos seus rebanhos, né? Isso não dava para fazer no inverno rigoroso, né? Então, subentende-se que Jesus não nasceu no dia 25 de setembro, de dezembro, perdão, né?
que ele nasceu em outra época do ano. Mas por conta também, né, de uma adaptação, então precisava-se aproveitar essa festa pagã, primeiro porque o costume não ia ser perdido, né, necessário, até por conta do inverno rigoroso que eles enfrentavam ali. Então deu-se essa equilibrou-se, né? Porque se o solstício de inverno é a partir do dia 21 de dezembro, mais ou menos, depende muito do ano, então 25 de dezembro tá certo. Combina também com o final do ano, as pessoas então podem fazer suas reflexões de como o ano foi, né, foi passado ou não, né? Enfim, a comemoração natalina, né? A comemoração do Natal, ela, como a gente conhece hoje, ela começou a partir daí, né? A partir do povo celta, né? É, Agora, o que eu falo para vocês, meus amigos da resistência e meus amigos do deboche, isso quer dizer que a gente precisa, então, ignorar o Natal porque agora se tornou uma época comercial? De fato, se tornou comercial. Mas procurar significados também é interessante. Por quê? Vejam bem, com o povo celta, por exemplo, ninguém passava fome, todos estavam ali, todos trabalhavam o ano inteiro e durante o inverno tinham sua subsistência garantida. O mais forte cuidava do mais fraco, né? E todos tinham ali a sua garantia de sobrevivência. Jesus também veio e disse para fazer, né, para o próximo aquilo que deseja que se faça conosco, né? Ele enfrentou ali o Estado, né, declarou a igualdade de todos, né, entre si. Então, assim, podemos usar o Natal, sabendo agora como ele começou, como as comemorações tais quais a gente conhece começaram, podemos usar isso para nos tornarmos mais solidários, mais justos, independente de você ser cristão, independente de você ser ateu, de você ser agnóstico, né, de você ter uma outra religião que não o cristianismo, né? Mas para vocês verem que a partilha em si não está restrita e circunscrita a uma religião apenas, né? No caso, o cristianismo. Ela é inerente ao ser humano, ela é inerente a todos nós. Então, minha gente, o que eu desejo, né, a todos e a todas é um Feliz Natal, um ano novo de 2022, com muitas alegrias, com muita esperança, com mais paz, com saúde, com vacina para todos, com fora Bolsonaro, genocida. E claro, volta Lula, estamos todos esperando, né? Feliz Natal, minha gente. Que o espírito de partilha, que o espírito de tudo que for mais sagrado para cada um aqui que estiver vendo, fale mais alto e que todos possamos ter à mesa algo para comer, aos olhos coisas boas para se ver e que os ouvidos sejam canais de entrada de sons mais sublimes, de alegrias, de risadas, de palavras de amor, de boas notícias. Todos nós precisamos delas. É isso, minha gente. Uma boa noite para quem está vendo agora, um bom dia para quem está vendo a partir de amanhã e tamo junto. Feliz Natal e vamos que vamos. Fiquem na paz.